Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente pela graça de Deus. Olha, eu tenho certeza que você também reconhece isso. Se não fosse pela graça, pela misericórdia do Senhor, não teríamos chegado aqui. Irmãos, eu não sei o que vocês têm passado aí no dia a dia, mas eu posso imaginar que não tem sido fácil. A batalha é muito forte, o inimigo se levanta com todas as forças para que você não continue nos caminhos do Senhor. Até mesmo ouvir aqui a oração, ouvir a palavra, muitas vezes é um grande desafio, porque são tantas distrações. O inimigo, ele é esperto, ele é astuto e nós devemos vigiar e perseverar na nossa caminhada, na nossa fé. Amém? Porque com certeza Deus tem algo para te entregar hoje aqui. E eu não quero deixar de falar tudo que Ele colocou no meu coração. Irmãos, eu senti no meu coração aqui de falar sobre a fé. Muitos de vocês estão confusos, não sabem se realmente têm fé suficiente. Será que só a fé é necessária para que o milagre aconteça? Irmãos, eu vou trazer aqui um esclarecimento tão simples na Bíblia e você vai ficar impressionado de ver que talvez você esteja no caminho certo. É só questão de tempo para que Deus faça algo na sua vida. E ao mesmo tempo, se você precisar alinhar o seu coração com o coração de Deus, aqui é o seu lugar. Amém? Eu quero agradecer a você que tem compartilhado essas orações. Olha, quanta gente nova está chegando por aqui. Você que talvez não me conheça ainda, eu quero já te dizer que o meu único propósito, Deus conhece o meu coração, é somente que você cresça espiritualmente, que você se fortaleça no Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu estava pensando aqui numa coisa interessante. Certa vez Jesus, ele parou os discípulos e ele teve uma conversa séria, olho no olho, sabe? Ele queria saber o que os discípulos achavam sobre Jesus. Ele queria saber o que eles pensavam, quem eles pensavam que ele era. Porque a multidão o tempo todo falava, aquele Jesus ali é na verdade o Elias que ressuscitou, o profeta Elias. Outros diziam, ele é João Batista. Outros diziam, ele é um mestre muito poderoso em palavras, em obras. Mas Jesus queria saber dos discípulos. Da mesma forma, Jesus está nos perguntando hoje, quem nós achamos que ele é? Irmãos, naquela hora, os discípulos não sabiam. E simplesmente Pedro, justamente aquele Pedro, que era impulsivo, que muitas vezes a gente até critica demais ele vira para Jesus e diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, irmãos, Pedro acertou em cheio. Era exatamente isso que Jesus queria ouvir. E ele ficou tão feliz e ele falou, Pedro, saiba que essa revelação aí não foi de você. Foi o próprio Pai que revelou ao seu coração. E então, em seguida, lá em Mateus capítulo 16, o versículo 19, Jesus fala assim, eis que vos dou a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu. Irmãos, Jesus não estava fazendo uma mágica, Ele não estava dando ali um poder para eles fazerem o que quiserem, usar essa ferramenta de forma irresponsável. Não era isso. É que Jesus quis dizer o seguinte, agora que o seu coração se alinhou com o céu, você se alinhou com o coração de Deus, agora qualquer coisa que você pedir, o Pai vai fazer. Então Jesus está dizendo, olha, se você desligar algo aqui na terra, vai ser desligado no céu. É claro que Jesus, ele não estava dizendo assim, olha, você vai poder orar para Deus prejudicar alguém. Você não vai poder orar para que uma pessoa ela morra, para que ela sofra alguma coisa. Irmãos, não é uma vingança, tá bom? Porque o próprio Jesus, quando os discípulos quiseram que fogo caísse do céu, porque eles estavam revoltados com os samaritanos, eles tinham uma rixa naquela época, Jesus falou, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Vocês têm o Espírito Santo, vocês não têm o diabo dentro de vocês. E da mesma forma, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Não quer dizer que você pode hoje pedir uma Ferrari, uma mansão. Não é isso, irmãos. Quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, aí grandes coisas acontecem, milagres acontecem. Amém? Aleluia! Então eu vou trazer um ensinamento sobre isso, mas antes eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, porque, como eu te disse, vou te ajudar na caminhada com Deus todo dia. Ative o sininho da notificação e você então poderá participar da oração da manhã, da oração da noite e dos vídeos que eu colocar à tarde, ok? Então vamos começar.
Irmãos, como eu estava falando para vocês, a maioria das pessoas tem muitas dúvidas a respeito da sua própria fé. Eu sei que todos nós sabemos, que a fé é extremamente importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente não sabe como usar a nossa fé. E quando a gente olha para os evangelhos, a gente percebe que Jesus, ele sempre encontrava pessoas em situações impossíveis. E uma dessas histórias, que parece muito simples, mas ela traz uma grande verdade, está lá no livro de Mateus. A Bíblia conta que 2 homens cegos descobriram que Jesus estava passando por ali. E naquela época, ser cego não era só não enxergar, era ser uma pessoa dependente de ajuda de pessoas. Ela vivia de esmolas, muitas vezes era vista como uma pessoa amaldiçoada, ou seja, uma pessoa que estava pagando por um pecado seu ou dos seus pais. Irmãos, tente imaginar a tristeza no coração dessa pessoa. Essa pessoa vivia literalmente na escuridão, tanto por fora quanto por dentro. Mas um dia a Bíblia diz que esses homens ouviram falar de Jesus e a fé deles então começou não como um sentimento, mas como uma atitude, uma ação. E eles não ficaram parados se lamentando, eles não ficaram olhando para a sua condição. Pelo contrário, eles se levantaram e começaram a seguir Jesus. E começaram a clamar, começaram a gritar por misericórdia. Aí você imagina a cena aí. No meio da multidão, 2 vozes desesperadas começaram a gritar: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós!" Irmãos, eles não se importaram com o que as outras pessoas pensavam. Eles foram até o fim e a Bíblia diz que eles entraram na casa onde Jesus estava e só então Jesus olhou para eles e fez a seguinte pergunta: "Vocês creem que eu posso fazer isso?" E a resposta deles foi imediata: "Sim, Senhor, nós cremos." E aí então, irmãos, Jesus entrega uma palavra. Olha só o que está escrito em Mateus 9, o versículo 29. Ele disse assim: "Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feita conforme a sua fé." Olha isso, irmãos. Jesus ele não falou assim, seja feito conforme o meu poder. Ele também não disse: seja feito conforme o que vocês merecem, ou então conforme o que vocês pediram. Não, irmãos, Jesus colocou a fé daqueles homens como a medida para o milagre. É como se ele dissesse assim: o canal que vocês abriram com a atitude de vocês é o tamanho exato do que eu vou derramar sobre as suas vidas. A porta que vocês abriram com a atitude de vocês é o tamanho exato daquilo que eu vou derramar sobre as suas vidas. A fé de vocês determinou o que eu vou fazer agora. Irmãos, isso aqui quebra uma ideia muito errada que muitos de nós carregamos, às vezes sem perceber. Sabe aquela espiritualidade passiva? Aquela ideia de que a gente não tem que fazer nada, de que a gente tem que ficar esperando Deus fazer algo, porque se Deus quiser, um dia Ele vai olhar para mim e Ele vai ter misericórdia de mim. Irmãos, esse tipo de fé não agrada a Deus, porque isso faz com que a gente cruze os braços e fique esperando, como se fé fosse ficar parado numa estação esperando o trem de Deus passar. Mas Jesus nunca ensinou isso, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que fé é sempre um verbo de ação, ou seja, você se levanta, você clama, você começa a andar, a caminhar, você toca em Jesus. Então, aqueles homens creram em Jesus e por isso eles tomaram uma atitude, entendeu? A fé foi acompanhada por obras, porque a fé sem obras, ela é morta, ela não serve para nada. Irmãos, então o Senhor está nos ensinando algo valioso aqui. Aleluia, estou tão feliz porque eu creio que você não chegou aqui por acaso. Eu creio, irmãos, que Deus ele quer liberar algo novo sobre a sua vida. Deus quer fazer milagres sobrenaturais e você vai poder contar para as outras pessoas e muitos também vão ver acontecer isso na sua vida, na sua história. Amém? Dê um passo de fé, ou seja, dê um passo de obediência e o Senhor vai honrar a tua vida. Amém? Mas talvez você esteja pensando assim: mas pastor, eu já orei, eu já agi com fé e as coisas continuam do mesmo jeito. O milagre não chegou, pastor. O que eu faço agora? Irmãos, essa aqui é uma pergunta muito importante e a Bíblia não foge dela. Entenda bem o que eu vou te explicar aqui agora. A fé é o canal que Deus escolheu para Ele liberar sobre a sua vida aquilo que está de acordo com a vontade dEle. E eu quero te explicar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Pensa naquela mulher que sofreu com uma hemorragia há 12 anos. Lembra dela? A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, só que ela só piorou. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a fé dela a moveu. Então a fé dela fez ela sair do lugar.
Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a vergonha, o julgamento das pessoas e ela acabou tocando no manto de Jesus. Então a fé dela foi o canal para receber a cura. Tanto é que naquela hora Jesus percebeu que alguém tocou ele de uma forma diferente. Por quê? Ela agiu com fé. E nós vemos um outro exemplo na Bíblia também do oficial romano que tinha o seu servo doente. A Bíblia diz que aquele homem não queria que Jesus fosse na casa dele porque ele não se achava merecedor, talvez, e ele simplesmente mandou dizer: Senhor, não precisa vir aqui na minha casa, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus ficou tão admirado com aquela fé, ele chegou a dizer: nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa. E à distância Jesus liberou uma palavra e a fé funcionou, deu certo e Jesus curou. Mas aí vem a pergunta, né? E quando não funciona do jeito que a gente espera? Irmãos, esse aqui é um confronto direto a muitas coisas que a gente escuta nas igrejas que tratam Deus como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada mágica. É como se você pudesse esfregar a lâmpada da sua fé com força suficiente e Deus então vai ser obrigado a fazer o que você quer. Irmãos, isso aqui não é cristianismo, isso aqui é barganha, porque a fé verdadeira, ela não manipula Deus, ela confia em Deus. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo, por exemplo. A Bíblia diz que ele tinha algo que ele chamava de espinho na carne. E a gente não sabe exatamente o que era, mas incomodava tanto ele que ele orou 3 vezes pedindo com muita insistência para que Deus tirasse aquele espinho. E sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmãos, aquilo não foi falta de fé de Paulo, pelo contrário, foi um convite para ele viver uma fé ainda maior, uma fé que confia no propósito de Deus, mesmo quando ele não entende a permissão dele, quando ele não entende o trabalhar de Deus. Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Quando você continua acreditando, você está no caminho certo. E aí, o sobrenatural não depende de você, vem de Deus, mas para isso você tem que permanecer confiante. Então, tão importante quanto acreditar é você permanecer em fé, amém? É como se fosse assim, quando você tem fé, você abriu a porta para que o milagre chegue na sua vida. Mas é a perseverança que vai manter aquela porta aberta até que tudo se concretize, até que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, amém? Pensa comigo num outro exemplo aqui que muitas pessoas acabam não entendendo. Vamos falar sobre João Batista. O próprio Jesus disse que não houve um profeta maior do que ele aqui na terra. João Batista era um homem fiel, corajoso, ele preparou o caminho para o Messias. E como que terminou a vida dele, irmãos? Ele acabou preso injustamente e por causa de uma mulher má, por causa daquela rainha, ele foi decapitado. E onde que estava o livramento de Deus aqui? Será que a fé dele falhou? Não, irmãos, é claro que não. A fé sustentou ele até o fim e ele acabou cumprindo um plano eterno de Deus, porque Deus permitiu aquilo ali, concorda? Tudo está debaixo da permissão de Deus. Só que naquela hora, por mais que seja muito difícil a gente entender, a morte dele acabou glorificando a Deus, porque ele não renunciou à sua fé, a fé dele foi suficiente porque ele suportou até o fim. Então, fé, irmãos, é confiar em Deus até o último momento da nossa vida, até o último respirar. Glória a Deus. Então, a pergunta certa não é essa aqui, ó. Se eu acreditar, Deus vai ser obrigado a fazer? Não, irmãos. A pergunta de uma fé madura é essa aqui, ó. Se eu acreditar, eu estou disposto a confiar em Deus, mesmo que a resposta dele seja diferente do que eu estou esperando? Essa é a fé, irmãos, que nós encontramos até mesmo em Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani. No momento de maior agonia, de maior sofrimento, ele fez a seguinte oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, naquela hora Jesus estava expressando o seu desejo humano, mas ele terminou a sua oração dizendo assim, ó: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, esse é o nível de fé mais elevado de todos. É aquela fé que você pede com ousadia, mas você se entrega com humildade, entendeu? Você ora com todo o seu coração, você acredita com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu coração, mas ao mesmo tempo você se humilha na presença do Senhor e você diz: mas que seja feita a tua vontade, meu Pai. Aleluia. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: mas pastor, mas como que eu sei que Deus quer me curar, que Deus quer me libertar, que Deus quer me abençoar? Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente crê que Deus pode, mas a gente fica em dúvida se Ele realmente quer ou não. Irmãos, a Bíblia é muito clara, ela diz que Jesus, Ele é a expressão exata da vontade do Pai.
E ele mesmo disse quando ele estava aqui na terra, ele disse assim: aquele que olha para mim é como se estivesse olhando para o meu Pai. E o que a gente vê Jesus fazendo nos evangelhos, irmãos? A gente vê ele curando os doentes, libertando os oprimidos, alimentando os famintos, perdoando os pecadores, não é verdade? Então a vontade de Deus já foi revelada em Cristo. Ele é um Deus bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que está escrito em Romanos capítulo 12. Então agora o que Deus espera de nós é a nossa fé. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem deseja se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Não basta acreditar que Deus existe, é preciso acreditar que Ele é um Deus bom, um Deus que recompensa, um Deus que responde àquele que o busca. Então você não pode ter uma fé em um Deus distante, em um Deus indiferente. Deus é um Pai que se alegra em abençoar os seus filhos. E vamos ser práticos aqui agora, irmãos. Como você tem orado? Você tem orado com a convicção de que você está falando com o seu Pai, que te ouve, que quer te responder? Ou você tem orado com medo, com dúvida? Você fica jogando palavras ao vento e esperando sempre o pior? Seja muito sincero, essa é a resposta que só você pode dar. Será que você tem agido como alguém que realmente acredita na promessa? Então me responda uma coisa, o que você tem feito em relação a isso? Você está dando um passo de fé? Se você está acreditando, por exemplo, que Deus pode te dar um esposo abençoado, uma esposa abençoada, você tem feito a sua parte? Você tem frequentado lugares onde essa pessoa de Deus pode estar? Ou você tem ido no barzinho, você tem ido nas baladas, num lugar onde as pessoas não querem saber disso, onde as pessoas não querem saber de Deus? Esse é apenas um exemplo para você fazer a sua própria conclusão. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que acham que Deus, ele é como se fosse um juiz severo, um juiz bravo que quer castigar. E aí sabe o que acontece? A sua oração vai ser uma fé cheia de medo, uma fé que não toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você acredita que o Pai te ama, que Ele tem o melhor para você, que Ele não está desatento a tudo que acontece na sua vida, aí com certeza você vai orar com convicção, com muita certeza, e você não vai aceitar que a incredulidade tome conta do seu coração. Olha só um versículo, irmãos, antes da gente orar, eu já quero fazer uma oração aqui por você nesse momento, mas eu só quero ler um último versículo. Olha que interessante o que está escrito em Romanos capítulo 4, o versículo 20 e o 21. Diz assim, ó: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Então, irmãos, Abraão, ele recebeu um grande milagre, porque ele já era velho, ele tinha 100 anos de idade, ele não podia mais gerar filhos, e o que dizer da sua esposa Sara? Ela tinha 90 anos, o seu corpo também já estava envelhecido e ela era estéril. Ou seja, aos olhos dos homens era impossível. Não era nem quase impossível não, irmãos, era 100% impossível. Mas o segredo de Abraão não estava em sentir uma fé. Ele realmente acreditava, ele escolheu acreditar, entendeu? Só que a Bíblia diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ou seja, eu imagino que Abraão e Sara, em vários momentos, eles se enfraqueceram, eles já acharam que não tinha mais jeito, mas então eles se fortaleciam, eles lutavam contra a incredulidade. E é isso que você tem que fazer também, você tem que acreditar até o fim. Lembra do que eu falei? A fé é a porta para que o milagre chegue na sua vida, mas é a perseverança que vai manter essa porta aberta até que a vontade do Senhor se cumpra na tua vida. Aleluia? Então, se você foi tocado por essa palavra, nós vamos orar nesse momento. Eu peço para que você não saia. Esse é um momento muito importante, tão importante quanto a palavra que você ouviu. Inclusive, a Bíblia diz no livro de Romanos que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E é por isso que eu sempre trago uma palavra antes, para alimentar a sua fé, para ativar a fé que já está em você. Glória a Deus! Escreva então nos seus comentários o seu pedido de oração e diga também se Deus falou com você, isso vai encorajar outras pessoas. E no final da oração, por favor, compartilhe no WhatsApp, é assim que eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, tá bom? Vamos orar. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que foi liberada ao nosso coração. Senhor, obrigado porque Tu não és um Deus distante, um Deus indiferente,
mas Tu és um Pai que nos ama, que se importa conosco e que nos convida a viver pela fé. Ó Senhor, nós Te pedimos perdão por todas as vezes em que nós duvidamos do Teu poder e do Teu amor. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa passividade, Pai. Quantas vezes a gente fica esperando de braços cruzados e não tomamos uma decisão? Quantas vezes, meu Pai, nós reclamamos ao invés de crer, de agradecer? Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós ativamos a nossa fé nesse momento e nós nos lembramos das Tuas misericórdias, das Tuas promessas. Senhor, meu Pai, eu quero Te agradecer por esses momentos de oração, porque tem sido tão importantes, meu Deus, esse momento da oração da manhã, da oração da noite, a oração para dormir. Pai, muito obrigado por essa porta que o Senhor abriu. Eu creio que muitos milagres ainda vão acontecer. Espírito Santo de Deus, eu Te peço aqui agora, toca no coração dessa pessoa que está conformada com o fracasso, essa pessoa que não acredita mais na restauração do casamento, não acredita que pode prosperar financeiramente. Oh Deus, tira a gente desse marasmo espiritual, dessa preguiça espiritual, dessa incredulidade. Senhor, onde houver uma pessoa angustiada, uma pessoa com depressão, com ansiedade, eu libero a Tua paz em nome de Jesus e eu Te peço agora, Senhor, toca no coração deste homem, dessa mulher, que ele possa dar a volta por cima, que essa mulher, Pai, possa acreditar que o Senhor é com ela, aleluia. Assim como aqueles 2 cegos, eles se levantaram e foram ao encontro de Jesus. E Jesus disse que seja feita conforme a Tua fé. Pai, nós abrimos mão do nosso comodismo, da zona de conforto e nós vamos em Tua direção, Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor, todo o desânimo, Senhor. Quantas pessoas começaram bem, começaram acreditando, mas por alguma decepção, alguma frustração, agora a pessoa não tem forças mais para orar. Oh, meu Deus, vai de encontro, Senhor, a essa pessoa. Aleluia, meu Pai. Enche, Senhor, o coração deste jovem, Pai, dessa menina, Senhor, esse coração que muitas vezes se alimenta do pecado, se alimenta da pornografia, se alimenta das falsas ilusões desse mundo, das pessoas que não seguem a Ti, Senhor. Oh, Deus, santifica o Teu povo, Senhor, santifica a nossa vida, meu Deus. Dá sabedoria, Pai, para que a gente tome as melhores decisões, que a gente possa reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, aquele que cuida de nós e que jamais nos abandonará. Oh, meu Deus, receba, Pai, a nossa gratidão, receba o nosso louvor nesse momento. E você, meu querido irmão e minha irmã, que ouviu a palavra de hoje e deseja colocar a sua fé em Jesus como o único Senhor e Salvador. Se você não tem certeza da tua salvação, se você acha que você ainda não foi perdoado, eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, tá bom? Continue com seus olhos fechados e repita essas palavras, ou então fale as suas próprias palavras. Eu creio que Jesus está te ouvindo nesse exato momento. Ore assim: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu coloco o meu coração, o meu futuro, e eu te peço, Senhor, toma conta de mim. Cuida da minha vida, Senhor Jesus. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu abro mão de tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu reconheço que o meu pecado, ele me causa condenação, ele me condena, mas ao mesmo tempo eu tomo posse pela fé do Teu perdão. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao 3º dia para me salvar. E agora eu te peço, Senhor Jesus, que o Teu sangue me purifique. O Teu sangue é precioso. Ele está me perdoando agora. Ele está me restaurando. E eu creio que agora já não existe mais nenhuma barreira entre eu e o Senhor. Senhor Jesus, receba a minha vida e eu te peço agora, escreva o meu nome no livro da vida. Me salva, me liberta, me transforma. É em Teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, olha, se vocês oraram de todo o coração, se você orou aí com toda a sua fé, creia que o Senhor te recebeu agora e que agora você não é qualquer um mais. Você é filho e filha amados de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu espero você então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta.
Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.